A paz de Deus, a paz de Cristo. Deus abençoe a sua vida, irmãos, em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez de volta ao nosso canal. Ficamos ausentes por alguns motivos e hoje estamos de volta para poder trazer uma ministração aos irmãos. Será diferente, não diferente porque não vou falar sobre alguns mistérios apocalípticos e apologéticos, mas eu vou falar sobre o que está acontecendo nesses dias. É bem verdade que nós estamos acompanhando o que tem sucedido no mundo inteiro. Recentemente tivemos a reunião da ONU, onde vários líderes estiveram presentes e a mensagem comum era o clima, a COP26, que trata dos países que vão tentar nivelar a situação do clima, que atualmente é a agenda que mais preocupa os líderes mundiais. Mas para nós compreendemos, eu quero que olhamos sempre para aquilo que é o nosso espelho, que é a Bíblia, a nossa bússola, que nos guia acerca dos finais dos tempos e também da volta de Jesus Cristo. Amém? Então, os líderes mundiais, eles reuniram-se porque estão preocupados com o que está acontecendo no planeta Terra. E ninguém de concreto consegue dar uma resposta, nem cientistas da NASA, nem cientistas, geólogos, geógrafos, até alguns estudiosos, né, que defendem a climatologia, não conseguem definir ou dar uma resposta credível sobre o que está a acontecer. Mas a palavra de Deus, através dos seus santos profetas, fez vários alertas sobre o que seria hoje o acontecimento. Um deles foi o profeta Joel, que recebeu de Deus a revelação dos finais dos tempos, havendo profetizado para o cumprimento dessa mesma profecia. O capítulo 2 de Joel, ele fala sobre o que estamos a viver hoje. Então, eu quero fazer uma leitura breve aos irmãos e com os irmãos para que vamos detalhadamente entender por que hoje estamos a ver o intensificar dos sinais da volta de Jesus. Jesus, estando com os seus discípulos, ele diz que quando vedes que a figueira já floresce, então sabereis que eu estou à porta. Fazendo menção a uma parábola, revelando, fazendo uma dissertação, uma conexão com o povo de Israel. Amém? Então, Joel, capítulo 2, do versículo 28 até o 31, ele vai falando sobre vários acontecimentos. Até o tema, ou o subtema deste capítulo 2, versículo 28, é o dia do Senhor. O dia do Senhor, ou então o dia da vingança do Senhor. No versículo 28 ele diz que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. A verdade, o versículo 28 já se cumpriu em Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos, o Espírito do Senhor se derramou e nunca mais parou de se derramar para toda a carne. Todos, filhos, filhas, homens e mulheres, servos livres, todos têm recebido da medida do Espírito Santo segundo a graça que cada um tem. Versículo 29 vai dizer: e também sobre os servos, sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Por isso hoje muita gente tem visão, muita gente sonha, as pessoas recebem revelação. Isso não quer dizer que todo mundo é profeta, apenas é o Espírito do Senhor, que chama-se o Espírito do arrebatamento. Esse Espírito é para mostrar, para revelar aquilo que estava oculto, e também poder alertar o povo de Deus através das visões e revelações. Onde eu quero focar no versículo 30. Depois de derramar o seu Espírito, o apóstolo Joel vai dizer o seguinte: e mostrarei prodígio no céu e na terra. Por quê? Primeiro nos céus, porque é a ordem espiritual.
que ela está dizendo o seguinte: primeiro, antes de acontecer no físico, primeiro ela manifesta-se nos céus, amém? Os sinais que são invisíveis, elas tornam-se visíveis através do espaço físico, a cosmologia, ou seja, o cosmo, a Terra. Então, o sinal primeiro vai ser revelado nos céus, assim como todas as coisas são governadas pelas coisas espirituais. Então, os sinais primeiro serão nos céus. Aqueles que têm os olhos espirituais, que o Espírito do Senhor está sobre ele de maneira abundante, tem a graça profética, eles recebem tudo o que está a acontecer atualmente no aspecto físico, ou seja, na terra. Deus, ele mostrou primeiro nos céus. Você que diz o sinal, primeiro prodígio no céu e depois na terra. Então, é uma ordem que está a se cumprir. No mesmo versículo ele diz que também haverá sinal de sangue e fogo e colunas de fumaça. Amém? Joel foi considerado por muitos estudiosos como o profeta menor. Daí que ele não tem muitos capítulos, o livro dele não é grande, porque ele profetizou apenas coisas essencial e importantíssima e que eram pontuais. Daí que nós observamos que há uma diferença entre os grandes profetas e os profetas menores, não no aspecto de profecia, mas não no aspecto de escritura, amém? Porque todos tinham uma dimensão profética. Deus não compara as pessoas pelo dom maior e menor, apenas pela obra que eles tiveram e escreveram. Daí que hoje eu estou a ministrar aos irmãos sobre este versículo, capítulo 2, versículo 28 a 30, onde Joel vai dizer que Deus disse que vai mostrar sinais e prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e fumaça de coluna. Por que é que ministramos isso? Porque o que nós estamos a observar é o acelerar deste versículo. Se verem o que é que o mundo está a viver, para além dos climas, ou seja, das queimadas que houve recentemente em vários países, agora nós estamos a ver furacões, ou seja, furacões passaram, também foi uma fase, uma etapa. É como se existisse uma seção de acontecimento sucessivo. Por que eu digo seção de acontecimento sucessivo? Porque são várias estações de acontecimento que não param, uma atrás de outra. Primeiro observamos sinais nos céus, vimos luas de sangue, fomos vendo as nuvens se tornando escuras, alguns ventos estranhos, chuvas que não eram comuns. Mas agora parece que a tendência é voltar à terra. Queimadas de florestas, cidades a pegar fogo, como a Califórnia, como a Rússia, como a própria Itália. Depois vimos inundações, chuvas fortes, furacões, ventos impetuosos, ventos fortes, começaram a sacudir a terra. E desde ali o alerta vermelho foi emitido. Agora não, a terra, ou seja, não há uma paz, não há tempo de descanso. Há pouco tempo nós viemos combatendo uma pandemia que ainda nem terminou, porque estamos na fase da vacinação, da obrigatoriedade do passaporte, da vacina do passaporte, ou passaporte de vacina, como assim posso dizer. E os líderes estão a tentar criar uma ordem, ou apaziguar, ou tentar dar solução. E ali vem outros problemas que eles não conseguem dar uma resposta. Ou seja, nem resolveram o primeiro problema, vem outro problema, atrás desse problema está a subir outro problema. E esses problemas não têm ligação com fenômenos naturais, mas eles são fenômenos sobrenaturais. Os vulcões que agora estão a entrar em erupção estão a ser tidos como um grande ápice, ou seja, o ponto máximo do caos da Terra. Alguns cientistas dizem até que provavelmente o vulcão poderá ser como conhecido aquilo que vai trazer a destruição da Terra. Porque alguns julgam que através desse vulcão que está em erupção, eles ao entrar ao mar, eles vão agitar, né? Ou seja, vão fazer subir os níveis do mar e aquilo vai gerar
o famoso tsunami, ondas gigantes. E provavelmente elas invadirão os países, ou seja, aquelas regiões que estão próximas ao oceano. Os países que estão no Atlântico, os países que fazem parte ou têm mar. Mas o que nos chama a atenção é que a Bíblia já falou sobre isso. Amém? Por isso é que nós devemos prestar atenção aos sinais apocalípticos, para não ficarmos distraídos e olhar para as Escrituras e saber que Deus falou através dos seus profetas. O vulcão é apenas a ponta da profecia. São 4 vulcões que estão em erupção. O primeiro foi La Cumbre Vieja, da Espanha, em Canárias, La Palmas. Não demorou, recentemente vem o vulcão que entra em erupção, é da Itália, o vulcão Etna. Provavelmente pensaram que fosse somente 2 vulcões, mas de ontem para hoje, queridos irmãos, entrou mais em erupção o de Guatemala, que é o vulcão Fuego. E provavelmente o 4º vulcão é aqui está, para iniciar, que está em alerta, do Japão. Segundo alguns exegetas, pastores, profetizaram que ia ter 7 vulcões que iria entrar em furacão, ou em ação, em erupção. Mas na verdade ninguém sabe, mas estamos a observar e vamos aguardar para ver o que é que de facto vai acontecer. Então chama-nos a atenção que esses furacão ou vulcão estão agora em simultâneo em erupção. Então acompanhe algumas imagens comigo e veem o que é que está a acontecer e como são a ação deste vulcão. Amém? Deus abençoe. O vulcão Cumbre Vieja da ilha espanhola. O furacão da Cumbre Velha é um furacão que despertou no dia 19 de setembro de 2021, sendo um dos 4 despertos, sendo um dos 4 vulcão que está em erupção. Alguns cientistas dizem que os magmas estão a derreter e provavelmente eles vão criar uma fumaça que vão bloquear os céus. Como vem nas imagens, é apenas um dos 4 atualmente, esse furacão da Cumbre Vieja, Las Palmas, na Canária. O furacão estava adormecido ao longo dos anos e este ano começou uma sequência de vários furacões que foram despertando, segundo comunica a Aeronews, a CNN, e ela despertou, o que chamou alerta do governo espanhol. Teve que evacuar a população da residência de La Palma, em Canária, na ilha de Canária, por causa dos iminentes perigos que este furacão pode causar. Mas, queridos irmãos, eu queria dizer que a Bíblia, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 30, fala que Deus faria os sinais, prodígios nos céus e na terra, e mostraria fogo, sangue e coluna de fumaça. E nós estamos a ver um cenário apocalíptico, observamos várias fumaças, e na verdade esse furacão ele pode gerar uma outra grande consequência, que é o levantamento de um grande tsunami, que vai ser gerado através da lava. Ela que, se uma vez ela chegar até o oceano ou ao mar, provavelmente ela faça um levantamento de uma onda gigantesca, e que isso poderia ser devastador para as grandes cidades. Vários países estão em alerta máxima, ver se o furacão ele vai continuar a percorrer o seu caminho. E se não for contornado a tempo e ele chegar até o mar, então isso vai ser uma catástrofe natural. Alguns cientistas chegam a afirmar que também poderia ser através do vulcão que a Terra poderia ser mais abalada. Alguns dizem que seria o fim do mundo. Mas na verdade nós que cremos em Cristo Jesus, cremos e sabemos que isso faz parte dos sinais bíblicos. Apocalipse fala sobre esses dias. Até parece que estamos diante da abertura dos céus e do tocar da trombeta. Amados irmãos, é o momento de posicionarmos como crentes. Não devemos mais estar distraídos. Nós precisamos santificar-nos, olhar para os céus e olhar para a figueira e ver que ela já floresce.
O Senhor está a falar para si, para mim, para que possamos estar alerta. Um alerta máximo, sim, um alerta máximo para todos nós crentes. O Senhor abençoe a sua vida, em nome do seu Filho Jesus Cristo.